Olá! Neste vídeo eu vou explicar como fazer a instalação, configuração e gerenciamento do VirtualBox. Neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre o tema. Vamos ao conceito teórico. Bom, agora a gente vai ver então o conceito teórico sobre VirtualBox. A gente vai ter logo em seguida o conceito prático do VirtualBox. E agora eu vou tratar um pouquinho então sobre a virtualização de sistemas operacionais com o VirtualBox. Reaproveitando então o slide que eu usei no vídeo tutorial anterior, vamos falar então sobre a virtualização de sistemas operacionais. Claro que eu não vou tratar do mesmo assunto igual dos slides anteriores, mas eu usei boa parte da infra técnica do slide para fazer esse tutorial. Então, virtualização de sistemas operacionais, uma solução para quem não tem muita infraestrutura para testes ou até mesmo para criação de VPS. Sim, você pode usar o VirtualBox para fazer VPS e tudo mais. O que é virtualização? Virtualização é o conceito de tornar virtual tanto a parte de software ou hardware. De acordo com o site do Tecmundo, virtualizar hardware significa virtualização de hardware consiste em rodar vários sistemas operacionais na mesma máquina. Isso é possível com o uso de programas específicos que geram máquinas virtuais, virtual machines ou VMs. Estas emulam os componentes físicos de um PC, possibilitando que um sistema operacional diferente seja instalado em cada uma delas. No caso da virtualização de hardware, é o VirtualBox, VirtualPC, VMware e assim por diante. No caso da virtualização por software, por exemplo, vamos dar o exemplo bem básico, que é o exemplo do Java, por exemplo, O Java, ele roda dentro de uma máquina, entre aspas, virtual. Todos os códigos gerados eles vão rodar dentro de uma virtual machine e no caso os bytecodes, E esses bytecodes vão rodar dentro de uma máquina virtual. O conceito de máquina virtual é praticamente você rodar, por exemplo, virtualização por hardware. Você vai emular um hardware de um computador e vai instalar um sistema operacional qualquer dentro desse virtual PC, VirtualBox e dentro do sistema virtual, Isso, virtualização de hardware. Por que virtualizar? A virtualização é importante tanto para estudos de sistemas operacionais quanto para a criação de servidores virtuais, como por exemplo os servidores VPS que usam os recursos de virtualização para entregar serviços na internet sem que precise usar servidores dedicados para os serviços da internet. Útil para estudos, virtualizar sistemas para testar um sistema operacional para o meio acadêmico, por exemplo. No meio comercial, como foi citado na venda de servidores do tipo VPS, para hospedagem de sites, servidores proxy, servidores VPN, entre outros tipos de servidores disponíveis hoje. No caso de um VPS, eles usam máquinas virtuais para rodar um sistema operacional dentro de um servidor. E esse servidor, por si só, está rodando num data center, por exemplo. Digamos que ele esteja rodando dentro de um data center, Virtualização com o VirtualBox. Informações importantes. Por que usar o VirtualBox? Por alguns motivos. Por exemplo, se seu sistema operacional for o tipo Linux ou Windows, você pode portar as aplicações. Bom, o que seria portar as aplicações? Seria transferir suas configurações de máquina virtual de um hospedeiro Linux para um hospedeiro Windows e vice-versa. Digamos assim que você tenha sua máquina rodando Windows e você quer transferir sua máquina virtual do Windows para o Linux, você pode, porque isso pode ser portado facilmente. As aplicações de pasta, no caso, na pastinha lá, você tem a pastinha, você tem um arquivo, você tem a configuração do VirtualBox, você pode transferir esses arquivos para uma máquina Linux e rodar tranquilamente sem precisar refazer a configuração ou perder tempo
em criar um novo tipo de sistema, até mesmo trocar endereço MAC, que é um problemão quando você troca endereço MAC, né? No caso para sistemas Windows, né? Transferir do Linux para o Windows e do Windows para o Linux, ou até mesmo se você tiver o macOS, transferir do macOS para o Linux e do Linux para o Windows e vice-versa, né? Também dá para fazer também, no caso do VirtualBox, tá? Informações importantes também, o gerenciamento da máquina virtual é boa, sem falar na criação de HDs virtuais com compatibilidade com o Virtual PC e outros tipos de máquinas virtuais. Ou seja, você pode trazer, entre aspas, seu HD virtual do Virtual PC para o VirtualBox e vice-versa. Você também pode fazer o mesmo com o VMware e na máquina de Parallels. Essas máquinas você pode transferir os arquivos de HD somente, por exemplo, se você criou um VDI ou um VHD ou um VMDK, você vai poder transferir esses HDs, no caso virtuais, esses arquivos de HD virtual, você vai poder transferir para a máquina VirtualBox. Um sistema que suporta várias plataformas para estudos e comercialmente VPS. O VirtualBox é suportado por várias plataformas. O que isso significa? Significa que o sistema hospedeiro e o sistema convidado podem ser tanto Windows quanto Linux. No caso do sistema convidado, temos ainda mais plataformas como o S2, suporte a DOS e outros sistemas mais antigos, e suporte ao Mac OS X, entre outros sistemas. Eu, por exemplo, já rodei dentro de uma máquina virtual. Com o VirtualBox eu já rodei, por exemplo, uma máquina que é um sistema Android para telefones celulares. Eu rodei dentro de um VirtualBox. No caso você pode também usar para outros sistemas. Por exemplo, a gente vai usar em tutoriais e a gente vai usar, por exemplo, pode usar qualquer tipo de sistema Linux ou Windows, né? No caso do Android e outros do tipo roda com kernel Linux, então já tem mais compatibilidade. No caso do VirtualBox, ele, digamos assim, que ele é mais, como que eu vou dizer, ele é mais compatível somente com kernel. Então quer dizer, você pode rodar um núcleo de um sistema operacional sozinho, sem precisar, por exemplo, usar uma distribuição Linux, por exemplo. Claro que ele tem suporte a distribuições, né? Você tem uma lista de distribuições que é o Fedora, CentOS, Red Hat, entre outras distribuições, e você tem essa compatibilidade. Só que ele também roda somente kernel sozinho, por exemplo, o kernel 2.4, 2.6 e kernel 2.6 de 64 bits se você tiver compatibilidade. No caso da compatibilidade, tem essa possibilidade também. Informações técnicas então para o VirtualBox. O sistema físico ou sistema real, o hospedeiro, ele tem que ter no mínimo 1 GB de memória RAM, processador acima de 1 GHz e compatibilidade com virtualização de hardware. É opcional, mas ele não acende informações extras se não tiver suporte à virtualização por hardware no processador. Por exemplo, se você tem um Intel que não tem suporte à virtualização, daí a opção de virtualização por hardware, o AMD e o VTX, o Intel AMD-V, eles não vão acender na máquina virtual, tá? E além do básico, que é o acesso à internet, a placa de som e outros. Estas são informações do mínimo recomendado para executar o VirtualBox. Você precisa de um mínimo de 1 GB de RAM, senão a máquina vai ficar muito pesada. E processador acima de 1 GHz com a compatibilidade com virtualização de hardware, que é opcional, tá? Mas como eu já havia falado, ele não acende a guia de virtualização por hardware, que no caso o hardware ele pode transferir recursos do processador, por exemplo, para a máquina virtual. É uma opção para você rodar mais rápido a sua virtual machine e ainda com a compatibilidade com a troca de informações entre seu sistema real e seu sistema virtual. Só informando que se você for
sei lá, um hacker ou alguma pessoa que gosta de testar vírus de computadores, ou até mesmo um cracker para criar vírus de computadores, se você usar uma máquina virtual, você não vai ter problema para transferir um vírus, por exemplo, da máquina virtual para real. E o vírus ele fica isolado dentro da máquina virtual. Ele só vai ser transmitido, no caso, se você criar um vírus ou pegar um vírus na máquina virtual, se, por exemplo, no caso do Windows, né, se você tem lá o Windows XP, o Windows Vista, o Windows 7, dentro da máquina virtual, se o vírus atacar a máquina virtual, é muito mais difícil para transferir para o hardware real, no caso as configurações, o vírus, né? Ele pode ser até transmitido, num caso muito longe assim, pela rede, se for um worm, ou por pastas compartilhadas, por exemplo. É muito mais comum você transmitir pastas compartilhadas com vírus do que colocar no VirtualBox uma máquina virtual e rodar um vírus ali e passar para o sistema real, né? O sistema hospedeiro. Os termos que eu vou usar nesse vídeo tutorial são sistema físico real hospedeiro, é o sistema que você vai usar, que é o teu hardware físico, né? O real. E sistema convidado, sistema hospedado, sistema virtual é a máquina virtual em si. Então, já citando essa questão técnica que eu vou passar logo em seguida quando a gente for ver essa questão do conceito prático, né, de como fazer a virtualização pelo VirtualBox. Da teoria prática, o VirtualBox. Com isso eu digo que a virtualização é importante, tanto para o meio acadêmico do teste, com diversos sistemas operacionais diferentes, até mesmo para o meio comercial, pois com a virtualização alguns sites podem ser hospedados em máquinas virtuais, reduzindo o custo com servidores e gastos desnecessários em diversos data centers pelo mundo. Isso significa que você pode usar, por exemplo, um VPS, como eu havia falado, para rodar, por exemplo, Apache. Não vai precisar você alocar um servidor exclusivamente para rodar uma aplicação Apache, ou até mesmo uma aplicação do tipo VPN, servidor proxy, servidor, enfim, N servidores, né? Você vai poder rodar tudo dentro de uma máquina virtual. E ainda você tem a opção da máquina virtual de, por exemplo, na hospedagem, na máquina virtual você coloca o Apache e todas as aplicações web. E na máquina real, na máquina hospedeira, você pode colocar, por exemplo, o Varnish ou o Squid para fazer proxy reverso do que está dentro da máquina virtual, por exemplo. É um exemplo bem simples até de fazer. Em alguns vídeos tutoriais eu faço isso também. Resumindo então a parte teórica, já para finalizar esse vídeo é bastante longo, tá? Então a gente vai abordar de forma bem didática, simples e direta a questão da virtualização por VirtualBox. Por que eu fiz um vídeo tão longo? Porque o VirtualBox é uma coisa assim que muita gente tem dúvida em relação à instalação, configuração e gerenciamento, que eu fiz um tutorial bem simples, bem calmo, bem tranquilo, para vocês irem aprendendo passo a passo de como fazer cada item do VirtualBox, tá? Com um conceito prático e teórico misturado. Dessa vez eu misturei o conceito prático e teórico, mas foi por uma justa causa aí, para misturar um pouquinho as questões, né? Então, resumindo a parte teórica, essa aqui é a parte teórica pura, depois a gente vai ter a parte prática com um pouquinho de teoria, mas bem pouquinho mesmo, tá? Resumindo então a parte teórica, a virtualização é importante para diversos segmentos, tanto dos testes de forma acadêmica, né, quanto de forma comercial. Por exemplo, vimos também que a virtualização pode ser tanto pelo software quanto pelo hardware. E existem diversos diversos tipos de máquinas virtuais, e a que será usada hoje é o VirtualBox. No caso da virtualização pelo software, a gente viu que pode ser feito tanto um exemplo de software virtualizado é o Java, né? A Java Virtual Machine, a JVM.
como muita gente gosta de usar, né, o termo. Pelo hardware, Virtual PC, VirtualBox, enfim, entre outros. No caso da... só informando então que a máquina virtual de Parallels, ela é paga, tá? Então quer dizer, você vai precisar pagar uma licença. Daí a gente tem aqui o VirtualBox, que é gratuito e open source. E também o VMware Player, que também tem gratuito para Player, né, o VMware Player, e tem o VMware Workstation, que já é pago. Aí no caso essa versão Workstation ela é pago e o Player é gratuito. O VirtualBox, que é grátis, totalmente grátis, 100%, e o Parallels, que é pago. O VirtualPC é grátis, tá? O VirtualPC 2007 e versões mais recentes, se vocês quiserem usar também. O VirtualBox, por isso que eu estou já informando que o VirtualBox ele tem compatibilidade com HDs de diversas máquinas virtuais. Até mesmo aquela máquina que é muito usada no Linux, que é o QEMU. É o QEMU. Se eu não me engano, essa máquina virtual ela é usada... É mais usada, se eu não me engano, pelo Ubuntu. O Ubuntu usa bastante essa máquina QEMU. Eu gostava de usar o QEMU nas versões do Ubuntu. Deixa eu me lembrar qual era a versão. Era a versão 10.10, se eu não me engano. É mais ou menos isso. Finalizando então, vamos à parte prática da virtualização. Vamos lá então, agora vai ter o conceito, a gente já viu o conceito teórico. Agora a gente vai ver o conceito prático de virtualização. Muito bem, então vamos ao conceito prático aqui da instalação do VirtualBox. Hoje vamos ver, já vimos a questão teórica então do VirtualBox, agora vamos ver a questão prática. Primeiramente eu vou ensinar vocês a fazer o download e instalação do VirtualBox e depois a gente vai ver um pouquinho a instalação e configuração da máquina virtual. Primeira coisa, vamos na internet e vamos digitar na barra de endereços do navegador download.virtualbox.org/virtualbox. Aqui vai aparecer uma lista de diretório. Vocês vão clicar no link dessa lista, que é a versão mais recente do VirtualBox para instalação. A versão mais recente que eu tenho hoje tá aqui nessa lista. Vamos ver assim nessa lista. A versão 1.6.0 dela vai aumentando de versão até que estamos aqui na versão 4.1.0. Temos aqui 4.1.18, 1.22, 1.24, vai baixando, 4.2.0. Aí temos assim 4.2.14, 4.2.16, 4.2.2, daí ele vai baixando de novo. O que vocês vão clicar é a versão mais nova com relação ao último número que tem aqui na tela. No caso aqui, 4.2.10 não é a última, 12, 14, 16. Aqui está a última versão do VirtualBox que foi lançado agora. Se eu for ver aqui, por esse ângulo aqui, ele foi lançado dia 4 de julho de 2013 ao meio-dia e 15, tá? Versão 4.2.16, que é a versão mais recente para esse vídeo, tá? Se você estiver baixando o VirtualBox num tempo posterior, então talvez a versão seja outra, tá? Daí, por enquanto, nesse dia de hoje, a gente tem aí a versão mais nova, é a 4.2.16 do VirtualBox. Vai aparecer outra lista aqui. Os pacotes RPM é para Linux, tá? Linux, digamos que CentOS, Red Hat, Fedora, OpenSUSE, todos esses aqui são pacotes RPM, tá? Para Linux. Os pacotes Run é para scripts de terminal, então qualquer servidor X, no caso do Linux, vai poder rodar o VirtualBox com esse script.
Aí temos aqui o .tar.gz, que é o de compilação, BZ2 também, zip é o compactado para Windows, e os pacotes Debian, que é o .deb, para Debian, para, enfim, outros sistemas operacionais do tipo Linux, tá? Debian tem quais outros que aceitam? Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, todos da linha KLX, né, do Ubuntu. Para Windows, qualquer versão do Windows vamos procurar na lista, né? É essa aqui, ó. Nesse caso aqui, é essa aqui. Aqui, ó. VirtualBox traço 4.2.16 86992-win.exe. Esse aqui, vocês vão clicar nesse link e fazer o download para Windows, tá? Eu vou clicar nele e vou baixar aqui na minha área de trabalho. Agora então vamos aguardar o download aqui do VirtualBox. Vejam que aqui ele tem em torno aí de 95 megabytes. Ele vai baixar em torno de 12 minutos, dependendo da conexão. Se você tem uma conexão, por exemplo, de 2 MB, ele vai baixar a 1 e pouquinho, né? Faltando então um minuto restante aí para acabar um download. Quem tem internet com franquia, só lamento. No caso, para quem usa a internet com franquia ou discada, não tem outro jeito, vai ter que esperar para baixar mesmo. O VirtualBox ele leva aí em torno de 5 a 10 minutinhos para baixar. Quem tem por volta aí de 2 até 5 MB de download. Agora então está encerrando o download. Ele baixou aqui cerca de 90 e está ainda em 92 para 93 MB. O total dele é 95,2 MB. E tá quase acabando aqui. Eu tô salvando o arquivinho aqui na minha área de trabalho. O executável aí para instalação do VirtualBox no Windows 2003 que eu estou usando aqui. Muito bem, acabou então o download aí do VirtualBox. Vamos começar a instalação então do VirtualBox. Ele já está na minha área de trabalho. Esse aplicativo aqui de cerca de 95 MB. Vamos dar duplo clique nele. E só informando que se você estiver fazendo outro tipo de download também, a rede vai dar uma parada, tá? Digamos assim que para instalação dos drivers do VirtualBox, ele vai parar a rede para instalação desses drivers, porque ele vai instalar também o driver da rede em modo bridge. Bom, aqui eu vou executar. E conforme vai passando aqui as informações, eu vou avisando os requerimentos aí para fazer a instalação do VirtualBox. Nessa tela então, só clicar em Next. Nessa tela aqui você vai escolher um lugar para fazer o download, clicando aqui no Browse. Aí você vai fazer a instalação do VirtualBox USB Support. Se você quiser que o VirtualBox tenha o Virtual USB Support, isso significa que se você botar um pendrive, ele vai dar suporte ao pendrive, ou seja, ele vai conseguir transferir os arquivos do pendrive para a máquina virtual. Só que eu não recomendo vocês colocarem isso aqui habilitado, porque senão ele pode dar problemas. VirtualBox Networking. Se você colocar aqui Bridge Networking, no caso a gente vai usar a placa, praticamente a gente vai usar a placa em modo bridge, então não é necessário instalar o host only, tá? O host only não vamos instalar. Mas se você quiser instalar o host only, ele é assim. O host only, ele por exemplo, ele vai criar uma placa de rede virtual, uma placa de rede entre aspas real na máquina real, na máquina local, né, hospedeiro, e vai instalar esse host only. No caso,
o VirtualBox Host Only ele vai instalar essa plaquinha de rede. Eu não recomendo vocês instalarem porque ele vai dar um pouco de problemas, tá? Então não instala só o Bridget, que a gente vai usar mais o Bridget. E o USB Support também não instalar o USB Support, porque o USB Support ele não funciona corretamente, e se você colocar um pendrive ele pode não funcionar corretamente por falta de drivers, porque o VirtualBox foi feito para ter o suporte a USB, mas não foi feito os drivers. Então quer dizer, não adianta nada habilitar o suporte USB se os drivers não funcionam, né? E no browser que vocês vão escolher uma pasta, se vocês quiserem deixar em arquivos de programas Oracle VirtualBox, fica à vontade, não tem problema nenhum. Mas por via de dúvidas, vamos alterar a pasta de instalação, pode ser qualquer uma pastinha do sistema. Tá? Clica OK, daí você alterou o caminho da pasta aí. Se você quiser instalar, por exemplo, em uma pasta que não seja dentro de arquivo de programas, tanto faz também, não tem problema nenhum, tá? E clique em Next. É opcional a mudança do local de instalação da pasta, mas os drivers ali do USB e da rede é opcional também desativar, não instalar na instalação do VirtualBox. Aqui ele vai pedir para criar um íconezinho na área de trabalho. Eu não vou querer esse íconezinho na área de trabalho, e nem na barrinha aqui nessa barrinha aqui de baixo aqui. Ele vai criar um grupo no menu iniciar, então não vou precisar de nenhum atalho adicional. Clicando em Next, aí ele já avisa aqui: Warning Network Interfaces. Installing the VirtualBox Network Feature will reset. Isso significa que ele vai resetar, vai parar a network, a internet, a conexão com a internet, Network Connection, temporariamente para fazer a instalação. Prosseguir a instalação agora. Proceed with Installation Now. Então clique em Yes. Se você não precisa parar nada de downloads, né, no caso. Ele vai parar a conexão com a internet, vai instalar os drivers e vai deixar tudo prontinho. Clicando agora em Install, a gente instala o VirtualBox 4.2.16. Ele vai parar neste momento a rede e vai terminar a instalação. Para fazer a instalação, no caso, ele dá esse avisozinho aqui que o software que você está instalando não passou no teste do logotipo do Windows, que verifica a sua compatibilidade com essa versão do Windows. Não tem problema nenhum, tá? O VirtualBox, geralmente ele dá bugs, mas só que não é tão problemático assim. Você pode continuar assim mesmo. Se ele dá novamente esse aviso, você continua assim mesmo, para finalizar a instalação do VirtualBox. Agora neste momento é que ele instala os drivers, e a placa de rede em modo bridge também é instalada neste momento. Se você tivesse selecionado Host Only, apareceria no canto inferior próximo ao relógio mais um íconezinho de computador conectado à rede. Aqui em Start Oracle VirtualBox After Installation, se você deixar essa opção marcado, o VirtualBox vai mostrar aqui a tela de virtualização, né, no caso. Finish, ele vai mostrar a tela de configuração de gerenciamento de máquinas virtuais. Essa aqui é o Oracle VirtualBox gerenciador. Aqui embaixo vocês podem reparar que ele tem geralmente ele busca atualizações quando este ícone está ativo. Arquivo. Vamos então à configuração do VirtualBox. Indo em arquivo, gerenciador de mídias virtuais, vocês vão poder gerenciar os discos rígidos, os discos ópticos, no caso aqui as ISOs, e os dispositivos de disquete. Aqui tem uma coisa interessante, que se vocês colocarem aqui, depois vou explicar futuramente isso, que se vocês colocarem aqui nas mídias virtuais discos rígidos e depois futuramente vocês apagarem essas mídias, significa que aqui ele vai ficar com a UUID ainda como se o disco tivesse lá, mas só que ele vai impedir que o disco seja novamente colocado de volta. Aí eu vou mostrar isso futuramente para vocês também.
Então vamos lá, em arquivos importar appliance, aqui vocês vão poder importar um appliance no VirtualBox e aqui exportar o appliance. Preferências, vamos dar as preferências para o VirtualBox. Nessa guia, nessa parte de geral, vocês vão colocar pasta padrão para máquinas virtuais, tá? Vocês vão poder clicar aqui. Por padrão, ele fica em C, administrador, no caso, que eu estou usando aqui com a conta administrador, documentos and settings administrador, VirtualBox, tá? Ele fica aqui. E eu vou alterar essa pastinha aqui, já que eu tenho um HD externo aqui, eu vou deixar ele aqui no Drive I. Esse aqui vocês não precisam alterar, que é a biblioteca de autenticação VRDP. A entrada. Quando você clicar na máquina virtual, ele vai pedir para uma tecla para você liberar o mouse, por exemplo, ou liberar o teclado da máquina virtual se os adicionais para convidado ainda não forem instalados. Clicando aqui, vocês vão alterar essa tecla de hospedeiro. Por exemplo, eu vou digitar F12 para marcar a tecla de liberação do mouse e do teclado como F12, tá? Vocês podem escolher o A, o B ou o C, mas só que eu recomendo usar do F1 ao F12 para a tecla de hospedeiro, tá? Porque são teclas que a gente não usa habitualmente, assim, o F12, o F11, né? No caso, você pode escolher qualquer tecla do teclado para a tecla de hospedeiro. Pode escolher, por exemplo, aquela tecla Alt GR, barra de espaço, enfim, qualquer uma mesmo. Mas eu escolhi F12 porque é a única que eu não uso. Atualizar. Aqui a gente pode verificar por atualizações de VirtualBox uma vez por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas ou 1 mês. Por padrão, eu preferencialmente deixo 1 dia. Verificar por versões estáveis, tudo bem. Todas as atualizações, você vai baixar tanto versões estáveis quanto versões instáveis. E todas as atualizações e versões de teste, até mesmo as versões de teste que os desenvolvedores ainda estão criando, você vai poder baixar essas versões de teste. Eu vou deixar por padrão todas as atualizações, porque eu particularmente acho que é interessante você atualizar pelo menos de versão em versão para ter uma noção, né, de como é o gerenciamento a troca de versões do VirtualBox. No idioma você pode escolher, no caso aqui por padrão, ele vem no idioma português, que é do sistema operacional, mas você pode escolher nessa lista qualquer idioma que esteja nessa lista, de inglês até o japonês, aqui, chinês, enfim, qualquer outros tipos de linguagem. Na tela, digamos assim, o tamanho máximo da tela do sistema convidado, no caso a VirtualBox, é por modo automático, mas você pode colocar nenhum ou sugerir uma resolução, por exemplo, largura e altura da tela. Na rede, aqui você vai poder incluir aquelas placas de rede que são virtuais dentro da máquina local na máquina real. Daí você clica aqui e adiciona uma rede exclusiva de hospedeiro, aquela host only. Eu vou falar um pouquinho mais também sobre rede, né, que o pessoal tem muito problema com isso. Extensões, aqui você pode colocar uma extensão, acrescentar um pacote de extensão para o VirtualBox. E nessa configuração de proxy, digamos assim que você tenha um computador que só pode se conectar através de servidor proxy. Para você baixar atualizações, para você, enfim, usar o VirtualBox para atualizar, coisa assim, parecida, você habilita o proxy e coloca o endereço do servidor e a porta do servidor proxy. Clicando em OK, você salva as configurações. Vamos então criar uma nova máquina vindo em máquina novo ou Ctrl N, ou clicando aqui no botãozinho novo, criar uma nova máquina virtual, né? Vamos clicar então em novo. Nome sistema operacional. Aqui você vai dar o nome de sistema operacional, só que esse nome
digamos assim que esse nome, ele é o nome que vai ser dado além da máquina virtual, ele vai ser dado à pasta que você vai salvar essa máquina virtual. Se você clicar aqui em ocultar descrição, você pode configurar rapidamente as opções do sistema e mais futuramente você vai poder finalizar já a configuração dela por essa tela. Aí no caso aqui temos o nome do sistema, o tipo de sistema e a versão do sistema, o tamanho de memória, o disco rígido e criar, só isso. Mas como eu vou fazer passo a passo, eu vou falar individualmente de cada passo, eu vou exibir a descrição. Bom, então em nome de máquina você vai poder, por exemplo, eu vou usar uma distro Linux que ela é... Bom, acho que eu vou usar o Ubuntu, tá? Aí você vai colocar aqui do tipo, a gente tem o Microsoft Windows, Linux, Solaris, BSD, IBM OS 2, Mac OS X e outro sistema operacional. Se você selecionar outro, a gente tem aqui a versão DOS, NetWare, L4, QNX, Rock, VIT e Outer e UNCNOW. Outer e UNCNOW é sistemas operacionais que não estão reconhecidos em nenhuma das listas. Bom, então vou marcar aqui do tipo Linux, Ubuntu. Nessa versão a gente tem, tanto que se você clicar aqui em Outer Linux, tá? Ou até no Linux 2.6 64 bits ou 2.6, você vai ter o Linux genérico, digamos assim. O Linux de forma genérica, somente com a descrição do kernel, você tem assim 2.2, 2.4, 2.4 de 64 bits. Sempre que aparecer assim, o que o pessoal tem bastante dúvida é assim, entre parênteses, tá? Entre parênteses, 64 bits, isso significa que o meu processador e a minha máquina, ela tem suporte a 64 bits. No meu caso, do Windows Server 2003 R2, ele é de 32 bits, mas o meu processador, ele tem suporte a 64 bits, o que significa que eu posso rodar uma máquina virtual 64 bits dentro de um sistema operacional de 32 bits. Há casos de Windows 8 que não tem a chamada virtualização habilitada. Aí nesse caso, que não tem a virtualização habilitada, o 64 bit entre parênteses, ele não aparece. Então, no caso de não aparecer, você pode verificar seu processador, se ele tem digamos que a virtualização, o suporte à virtualização por hardware habilitada. Se não, você pode verificar se no Windows 8, por exemplo, se você usar o Windows 8 ou o 7, tanto faz, o 8 ou 7, e fazer essa verificação para ver se ele tem suporte à virtualização. Se não tiver suporte à virtualização, então a 64 bit entre parênteses não vai aparecer. No meu caso ele aparece, tá? Então, se você tiver que rodar máquinas virtuais de 64 bits, ele vai rodar tranquilamente qualquer sistema de 64 bits. Se você tiver o sistema de 32 bits, por exemplo, o Ubuntu de 32 bits, que eu vou selecionar aqui, então ele não aparece nada entre parênteses. Se eu quiser rodar um Ubuntu de 64 bits na máquina virtual, eu seleciono Ubuntu entre parênteses 64 bits. Ainda ele aparece aqui no favicãozinho o 64, que indica que a máquina virtual roda 64 bits. Clicando em próximo, o tamanho da memória. Selecione a quantidade de memória RAM em megabytes que será alocado para a máquina virtual. A questão da memória. Se você tem, por exemplo, um sistema operacional de 32 bits, aliás, se você tem um sistema operacional com, digamos que 1 GB de memória, você pode selecionar aqui 512 MB de memória RAM.
nessa régua, ele vai indicar, por exemplo, o meu sistema tem 4 GB de memória. Se eu for com a régua até 2048, ele já vai estar próximo dessa barrinha amarela aqui, meio que alaranjada aqui. Se eu colocar acima da barrinha amarela, aqui na barrinha vermelha, a máquina virtual e a máquina real, a minha máquina hospedeira e a convidada, elas vão ficar muito pesadas e muito lentas, tá? Ambas as máquinas. Se eu tiver um sistema de 4 GB de memória e colocar 2 GB de memória, eu vou poder só rodar uma máquina virtual de apenas 2 GB de memória. Se eu colocar 1024, eu posso rodar 2 máquinas virtuais de 1 GB de memória para somar dar 2 GB de memória. Se eu rodar 4 máquinas de 512 MB de memória, eu posso fazer 4 máquinas de 512 MB de memória, que o total dá 2 GB. No meu caso, eu tenho 4 GB de memória física. Eu vou alocar esses 2 GB para o meu sistema operacional e 2 GB para a máquina virtual. Ele vai ocupar, então, no caso, se eu colocar aqui 2048 MB, ele vai ocupar 2 GB de memória dos meus 4 GB de memória, que é o físico, né? Clicando em próximo, a gente tem a opção de não acrescentar um disco virtual agora, criar um disco rígido virtual agora, ou usar um disco rígido existente. Você vai clicar aqui e vai selecionar um disco rígido existente. Se não, a gente pode colocar aqui criar um disco rígido virtual agora e clicar no botão criar. Então vou criar aqui o tipo de arquivo de disco rígido. Aqui temos então a opção VDI. Vamos ver então a descrição. Escolha o tipo de arquivo que você gostaria de utilizar para o novo disco virtual, o novo disco rígido virtual. Caso não necessite utilizá-lo com outros softwares de virtualização, pode deixar essa opção como está. Sistemas do tipo somente com o VirtualBox, você pode selecionar a opção VDI, VirtualBox Disk Image, que daí ele vai só ter compatibilidade, esses arquivos de máquinas virtuais só vai ter compatibilidade com o VirtualBox. VMDK, Virtual Machine Disk, ele vai ter compatibilidade tanto com o VirtualBox, esse arquivinho de HD, ele vai ter compatibilidade tanto com o VirtualBox quanto o VMware Player ou VMware. VHD, Virtual Hard Disk, ele vai ter compatibilidade com o VirtualBox e também com as máquinas virtuais do Virtual PC. HDD, ou disco rígido de Parallels, ele vai ter compatibilidade com a máquina virtual Parallels e também com a máquina VirtualBox. O disco do QEMU, o tipo CAD, ele vai ter compatibilidade com a máquina virtual QEMU e também com a máquina virtual VirtualBox. O KiCo, QEMU Copy on Write, ele vai ter compatibilidade com essa máquina virtual também. Então, por padrão, você pode deixar o VDI, que é o VirtualBox Disk Image, ele só vai ter compatibilidade com o VirtualBox, senão você não vai poder levar essa máquina para outros virtualizadores, ou VMDK para levar essa máquina para outras, por exemplo, Virtual Machine Disk, que é o do VMware, e o do VHD para Virtual PC. Eu vou selecionar esse aqui, já que eu tenho o Virtual PC e o VirtualBox. Então eu vou clicar em próximo. Dinamicamente alocado e o tamanho fixo, o que isso significa? Que dinamicamente alocado, da forma que você for jogando arquivos na máquina virtual, ela vai armazenando os arquivos lá dentro. Tamanho fixo, ele vai setar o tamanho fixo, um valor fixo, digamos que 10 GB, você vai já automaticamente alocar 10 GB para esse arquivo
de disco rígido virtual e você já vai alocar esses 10 GB do teu HD físico. Eu recomendo dinamicamente alocado porque ele vai, no momento que você ir jogando arquivos dentro da máquina virtual, ele vai aumentando gradualmente, ou seja, sempre que você jogar arquivos dentro da máquina virtual, ele vai crescendo esse arquivo conforme você vai jogando arquivos. Do tamanho fixo, você jogar arquivos ou não, ele vai ter o tamanho fixo de 10 GB, ele vai ocupar 10 GB do teu HD físico, digamos assim, no exemplo de 10 GB. E se eu criar um dinamicamente alocado, eu vou dar o tamanho máximo de 10 GB, mas ele vai ele vai começar com apenas 10 MB e vai aumentando, conforme você vai armazenando arquivos dentro da máquina virtual. Clicando em próximo, aí a gente dá um nome para o arquivo. A gente clicando aqui vai poder colocar em outro local, né? E temos aqui o tamanho. Aqui eu posso selecionar de 4 MB de espaço em disco até 2 TB de espaço em disco. Como no meu HD tem tem bastante espaço, eu vou colocar ele aqui com 100 GB de espaço. Vou colocar aqui 100 GB de espaço. E eu clico em criar e está pronta a minha máquina Ubuntu de 64 bits. Vamos então às informações de configuração. Eu tenho aqui o Ubuntu de 64 bits com 2 GB de memória. A ordem de boot, daí a gente já vai ver isso aí logo. Agora, depois de criada a máquina, vamos em configurações. Ele vai dar essa falha aqui se você não instalou aquele sistema lá do USB, tá? Então aí você vai clicar aqui em não mostrar essa mensagem novamente, ou você vai ter que desabilitar isso manualmente, tá? Senão ele vai dar falha na máquina virtual. Na guia geral, você tem o básico, que é o nome de máquina, que é Ubuntu do tipo Linux, Ubuntu 64 bits. Na guia avançado, nós temos a pasta de snapshots. O que seria a pasta de snapshots? A pasta de snapshots é a pasta onde você armazena, por exemplo, os arquivos de máquina virtual que você, por exemplo, colocou a máquina hibernar ou colocou a máquina para descansar ou coisa parecida. Você vai colocar dentro do HDI na pasta Ubuntu Snapshots. A área de transferência compartilhada você vai colocar da seguinte forma. O que seria a área de transferência compartilhada? Você vai poder arrastar arquivos da máquina virtual para local e da local para virtual. Colocando desabilitado, você desabilita esse recurso. De hospedeiro para convidado, os arquivos vão poder ser transferidos do hospedeiro, que é a máquina local, para a máquina virtual a convidada. Colocando de convidado para hospedeiro, você vai poder transferir arquivos da máquina convidado, da máquina virtual, para a máquina real. E bidirecional, você vai tanto poder transferir arquivos da máquina local para a virtual e da virtual para a local, na área de transferência compartilhada. Aliás, a área de transferência compartilhada, ela é assim na verdade, é que você vai poder, no caso, isso que eu falei sobre a área de transferência, na verdade é o arrastar e soltar. Você vai poder arrastar o arquivo da máquina local para virtual e da virtual para local, colocando aqui em arrastar e soltar bidirecional. A área de transferência compartilhada, vamos então recapitular essa partinha que não ficou muito bem entendido. É assim, a área de transferência compartilhada, você dá Ctrl C na máquina, digamos assim, de hospedeiro para convidado. Você dá Ctrl C na máquina de hospedeiro e Ctrl V na máquina convidado. Convidado para hospedeiro, você dá Ctrl C no texto da máquina do convidado e Ctrl V na máquina de hospedeiro. E bidirecional, você dá Ctrl C no texto da máquina virtual e na máquina local, e tanto da máquina local para virtual e vice-versa.
E arrastar e soltar, você vai poder arrastar o arquivo de hospedeiro para convidado, se essa opção estiver selecionada, de convidado para hospedeiro, e bidirecional, você vai poder arrastar arquivos tanto da máquina local para virtual e da virtual para local. A mídia removível, lembrar de alterações feitas durante a execução. Se estiver marcado qualquer mudança, as mídias de CD, DVD e disquete realizadas durante a execução das máquinas serão salvas no arquivo de configuração para preservar o status das mídias entre execuções. E a mini barra de ferramentas é aquela barrinhazinha que aparece quando você coloca o VirtualBox, no caso a máquina virtual, em tela cheia. Aí ele pode ser exibido então nos modos de tela cheia ou seamless. Se habilitado, ela exibe a mini barra de ferramentas enquanto estiver no modo de tela cheia ou seamless. Se não, ela não vai exibir aquela barrinha de ferramentas. E eu posso exibir essa barrinha ou no topo da tela, se essa opção estiver marcada. Se essa opção não estiver marcada, eu exibo a mini barra de ferramentas na parte de baixo da tela do VirtualBox, no caso. Descrição, aqui eu posso colocar um texto da máquina virtual. Por exemplo, mostra a descrição da máquina virtual. O campo de descrição é útil para comentar detalhes de configuração do sistema operacional convidado que foi instalado, por exemplo. Então eu coloco essa descrição e ela aparece aqui na parte de descrição da VirtualBox. No sistema, aqui eu tenho, então, eu posso ajustar a memória base. Eu posso colocar então 1024, como eu tinha explicado antes, ou 2048. Aqui é a memória da VirtualBox, né? A ordem de boot. Eu posso colocar então a ordem de boot para dar boot primeiro pelo disquete. Eu desmarcando essas checkbox aqui, eu vou habilitar ou desabilitar o boot desses sistemas. Eu jogo então o disquete e a rede lá para baixo e eu coloco a ordem de boot para primeiro dar boot pelo CD e DVD-ROM e depois pelo disco rígido. Aí é como se fosse organizar a ordem de boot da BIOS, né? Quando você vai fazer a instalação do sistema operacional, a primeira execução é pelo CD e DVD-ROM. E depois que você instalar o sistema, é pelo disco rígido. Aqui o chipset. Se você colocar aqui o chipset, define o tipo de chipset usado por esta VM. Atenção! A emulação do chipset ICH99, no caso ICH9, é experimental e não é recomendado seu uso, exceto em sistemas convidados que exigem. Por exemplo, o Mac OS X, como exemplo. Os recursos estendidos. O habilitar o I/O API-C. Quando selecionado, a máquina virtual irá suportar o recurso de Input Output APIC I/O API-C, o que deve diminuir levemente a performance da VM. Nota: não desabilite essa opção após instalar um sistema operacional do tipo Windows, porque o Windows usa o recurso I/O API-C para máquina virtual, tá? Então, como eu não estou instalando o sistema do tipo Windows, eu posso desabilitar o I/O API-C tranquilamente. Habilitar o AFI para sistemas especiais apenas. Quando selecionado, o sistema convidado irá suportar o recurso de Extended Firmware Interface, que é necessário para inicializar alguns sistemas operacionais. Note que outros sistemas operacionais não projetados para utilizar o AFI não conseguirão inicializar no caso essa opção esteja habilitada. Essa opção só é para ser habilitada se o sistema requerer que o AFI seja habilitado. O relógio da máquina retorna UTC. Eu recomendo que vocês desabilitem essa opção aqui de relógio de máquina retorna UTC, porque no caso a máquina virtual vai ter um horário do tipo, digamos que em Brasília é 15h30, por exemplo, no horário UTC é 12h30. Então, ele vai dar o horário de 12h30 para a máquina virtual. Habilitar o dispositivo de apontamento absoluto. Se você não instalou
aquele recurso de USB, então é necessário desabilitar o dispositivo de apontamento absoluto, porque senão ele dá muito problema, tá? Processador, eu posso selecionar aqui, se eu tiver um processador de 4 núcleos, eu tenho a opção de usar esses 4 núcleos na máquina virtual. No caso, eu posso usar até 2 núcleos, mas como eu não quero usar os 2 núcleos, eu posso usar apenas um núcleo só. E a restrição de execução, no caso aqui eu tenho um processador só de 2 núcleos, tá? Então ele aparece aqui CPU1 e CPU2. Se eu colocar até 4 núcleos, aí ele pode travar, porque ele não está apto a ter 4 CPUs, e sim 1 ou 2 CPUs no meu caso. Se você tiver um computador com 4 núcleos, ele pode até acender esses 4 núcleos aqui, ele não vai ficar rosado aqui, tá? Alaranjado no caso. A restrição da execução, quando você colocar aqui 100% de execução, a máquina virtual vai executar a toda velocidade. 50% ela vai executar a máquina a 50% da velocidade. Isso significa que a máquina virtual vai reduzir o rendimento, tá? Limita a quantidade de tempo de cada CPU virtual que terá para execução. Cada CPU virtual terá até essa porcentagem do tempo total de processamento disponível em uma CPU física. A restrição de execução pode ser desabilitada colocando-se o valor de 100%. Caso defina um valor muito baixo, a máquina virtual poderá ficar muito lenta e parar de responder. Então deixamos 100%, né, por via de dúvida. Bom, recursos estendidos. Habilitar o PAE/NX. Sistemas do tipo Linux, Ubuntu, Xubuntu e todas da família KLX do Ubuntu. Sistemas CentOS, Red Hat, Fedora e OpenSUSE depende do PAE/NX habilitado. Quando selecionado, o recurso de extensão física de endereçamento, ou Physical Address Extension, ou PAE, da CPU do hospedeiro, será exposta para a máquina virtual. No caso do Ubuntu, ele necessita que o PAE/NX esteja habilitado. Essa opçãozinha aqui de Physical Address Extension precisa estar habilitada. Sistemas CentOS, Red Hat, Fedora e entre outros precisam dessa opção habilitar PAE habilitado. Na aceleração, a gente tem aqui a virtualização de hardware. Habilitar VT-X AMDV e habilitar a paginação aninhada. Quando selecionado, a máquina virtual irá tentar utilizar as extensões de hardware de virtualização da CPU de hospedeiro, tais como o Intel VTX e o AMDV. Se o sistema tiver o processador disponível para virtualização de hardware de CPU, que é o processador, ele vai poder ter essa opção de aceleração por hardware habilitado. Se não tiver, não tem como habilitar, tá? Ele nem vai aparecer a guia aceleração. E habilitar a paginação aninhada, quando selecionado, a máquina virtual irá tentar utilizar a extensão da paginação aninhada, Nested Pagining, da CPU do hospedeiro, parte do Intel VT-X AMDV. No meu caso aqui, o meu processador ele não é tão bom assim, tá? O meu é um Celeron. Espero que ninguém me atire a primeira pedra, mas enfim, não tem outra opção. Mas mesmo assim, mesmo sendo o Celeron, ele tem o AMD VTX ou a paginação aninhada habilitado. Isso significa que o meu Intel ele tem esse recurso de virtualização de hardware habilitado. Ele tem aceleração de hardware habilitada para fazer esse recurso funcionar. A máquina fica até um pouquinho mais rápida, porque a máquina virtual fica um pouquinho mais rápida com esse recurso habilitado, porque ele vai usar extensões do CPU ou do processador
para estar rodando essa máquina virtual. Deixando isso habilitado, se você tem disponível, é claro. Na guia monitor, a gente vai definir a memória de vídeo. Se você rodar jogos dentro da máquina virtual, é necessário que você deixe toda a memória de vídeo disponível para essa máquina virtual. Se não, você pode deixar isso por um sistema de teste, talvez, até 10 MB de memória de vídeo, tá? Não é necessário muito. Se o seu sistema for Linux, 10 MB está de bom tamanho. Se for o Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, 2008, é necessário até 25 MB de memória de vídeo. Portanto, se você rodar na máquina virtual Windows qualquer tipo, é 25 MB de vídeo. Quantidade de monitores. Se você tiver 2 ou mais monitores, essa barra aqui poderá ser selecionada para a quantidade de monitores que você tiver. Por exemplo, se você tiver 2 a 3 monitores, o VirtualBox, quando iniciado, vai poder aparecer nesses 2 e 3 monitores, tá? Como preferir. Os recursos estendidos o 3D, no caso aqui, se habilitar a aceleração 3D, a máquina virtual, quando selecionado, a máquina virtual terá acesso aos recursos gráficos 3D disponíveis na máquina hospedeira. Por exemplo, para rodar o OpenGL, arquivos assim, no caso aplicativos assim, ele vai ter essa disposição de aceleração 3D. Ele vai poder rodar 3D na máquina virtual. Tela remota, habilitando o servidor, você tem, quando selecionado, a VM irá agir como um servidor de Remote Desktop Protocol RDP, permitindo que clientes remotos se conectem e operem a VM, quando esta estiver executando utilizando um cliente RDP padrão. Por exemplo, vocês vão poder chamar a máquina virtual à distância para fazer a administração remota da máquina virtual. Eu não recomendo habilitar esse servidor de RDP, porque ele funciona, às vezes não, então por via de dúvidas não habilitem, tá? Essa opção aqui de tela remota. Até se for por uma questão de segurança, aí no caso a máquina virtual vai poder ter acesso remoto. Então, habilitar é uma opção de escolha. É uma escolha, na verdade. Armazenamento. A questão do armazenamento a gente tem aqui, eu vou remover isso aqui, tá? Para exemplificar. Se você não tiver nenhum armazenamento, você vai poder clicar aqui, adicionar controladora. Temos a controladora IDE, SATA, SCSI, SAS e a controladora de disquete. Se você adicionar a controladora IDE funciona com todos os sistemas operacionais Windows e Linux. A controladora SATA funciona com sistemas Linux, a maioria deles, tá? Com a kernel 2.6 e 2.4, a SATA, e sistemas Windows Vista, Windows 8 e o 2008, vai funcionar com Windows 2008 e com Windows 8 para cima. Do Windows 8 para baixo não adianta tentar, porque ele não funciona a não ser que você tenha os drivers da controladora SATA. Aí temos a controladora SCSI, SAS e a controladora de disquete, se você quiser rodar o disquete na sua máquina. Por via de dúvidas, mas eu não sei se a minha máquina vai rodar, se o meu sistema operacional vai rodar SATA, SAS, SCSI, FLUP ou qualquer outro tipo, deixa somente IDE. Aí você vai clicar aqui em adicionar disco rígido. Aí a gente pode criar um novo disco rígido, usar um disco rígido existente, daí você clicando aqui vai poder selecionar o disco rígido e abrir, ou cancelar no caso, criar um novo disco, daí você tem essa opção aqui do tipo de arquivo de disco rígido. Aí você pode selecionar um VDI, um VMDK, o VHD, HDD, o CAD, o QCOL, por exemplo, e qualquer outro desse tipo aqui. Eu vou selecionar agora então VMDK, clicando em próximo. Sim, ocultar descrição, daí você tem aqui a configuração rápida desse disco e a localização também, tá? Em exibir descrição, daí você exibe as descrições para fazer
a configuração do disco rígido virtual. Se você ocultar a descrição, é só selecionar aqui a localização do arquivo, o nome do arquivo, por exemplo, Ubuntu, o tamanho, que é 100 GB, e o VDI ou qualquer outro aqui, por exemplo, o VMDK. No VMDK ainda a gente tem a opção de armazenamento em disco rígido. A gente tem o dinamicamente alocado, ou o tamanho físico, que eu havia falado anteriormente. E também a gente tem uma outra opçãozinha aqui, que é dividir os arquivos em menos de 2 GB. Por exemplo, você vai dividir esse arquivo, ubuntu.vmdk, você vai dividir ele em arquivos menores de 2 GB. Daí ele vai ficar assim, ubuntu.001.vmdk, ubuntu.002.vmdk e assim sucessivamente. Clicando em criar, você já cria o arquivinho da máquina virtual, do disco rígido virtual. Como eu estou usando um HD aqui externo, daí ele fica um pouquinho mais lento para a leitura do disco, mas tudo bem. Então, colocando aqui controlador IDE, você tem a primeira IDE aqui, que é o Ubuntu. Depois, colocando o dispositivo de CD, você pode escolher um disco, por exemplo, um disco óptico. No caso aqui você vai poder selecionar um arquivo .iso, ou no caso aqui a gente tem .dmg, .iso, .cdr, para estar selecionando aqui. Clicando aqui e deixar a controladora de CD e DVD vazia, ele vai estar vazio aqui. Daí você vai precisar clicar aqui nesse botãozinho, selecione um arquivo de CD e DVD virtual. Aí você vai no HD, vai buscar a ISO. No caso aqui eu tenho um monte de ISO aqui, eu vou selecionar então o Ubuntu. Vamos ver o Ubuntu desktop. Acho que eu vou botar aqui a 3.04, que é a versão mais recente. Tá, Ubuntu 13.4 está aqui, a ISO, né? Você pode colocar aí pegado de qualquer lugar. E temos aqui o armazenamento. Para controlador IDE, você vai poder colocar até 4 discos rígidos ou discos controlador CD e DVD. No áudio, marcando essa opção aqui, a máquina virtual vai poder executar o áudio e você vai poder ouvir. Desabilitando, a placa de rede de áudio será desabilitada. Habilitando, marcando essa opção, você tem o áudio na máquina virtual. Driver de áudio de hospedeiro. Se você colocar driver de áudio nulo, a máquina virtual não vai conseguir transmitir o som para a máquina real, tá? Local. Windows Direct Sound, ele vai poder transmitir da máquina virtual para local e da local para virtual, tá? O som no caso da gravação e para ouvir também. A controladora de áudio Intel HD Audio, ela funciona com sistemas Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows, no caso 7 para cima, né? Windows Vista para cima, Windows Server 2008 para cima. O Intel HD Audio não funciona com Windows Vista para baixo, por exemplo, Windows XP, Windows 2000, ele não funciona no Intel HD Audio. O ICHC97, ele não funciona com sistemas Windows 8 e Windows Vista, Windows 7, Windows Vista para cima. Ele não funciona com os sistemas mais novos da Microsoft. O ICHC97 ele funciona com Windows XP 2000 e sistemas 2003 Server, por exemplo. Ele funciona com 2003 para baixo, XP para baixo. No caso, não funciona com o 7 para cima, o Vista 7 para cima. E o Sound Blaster 16, geralmente com sistemas Windows Server 2003 é necessário instalar os drivers. Então, já que não temos os drivers do Sound Blaster 16, então não usar o Sound Blaster 16 para nenhum sistema operacional. No caso dos sistemas Linux, ele funciona com qualquer um desses controladoras de áudio.
Qualquer controladora de áudio você vai poder executar no Linux, tá? No Windows já temos essas restrições. Na rede, o que muita gente tem muita dúvida com relação à rede. Habilitando, aqui temos as guias, adaptador 1, adaptador 2, adaptador 3 e adaptador 4. Cada adaptador desse é um adaptador de rede que você implementa na sua máquina virtual. Clicando aqui, marcando essa opção habilitar placa de rede, se você desmarcar essa opção, a máquina virtual não vai ter nenhuma controladora, nenhuma placa de rede. Habilitando, você já vai ter uma placa de rede. Agora a gente tem a opção aqui, conectado a NAT. Não conectado, NAT, placa em modo bridge, rede interna, placa de rede exclusiva de hospedeiro a host only ou um driver genérico. Se eu clicar aqui em não conectado, a máquina virtual não vai ter conexão com a internet, e nem com máquinas locais e nem na rede externa. NAT, ela só vai poder baixar arquivos. Só que daí você vai, se você quiser hospedar serviços nessa máquina virtual, você vai precisar clicar aqui em redirecionamento de portas, adicionar, e vai adicionar, por exemplo, a porta 80, que é o servidor HTTP, tanto na porta de hospedeiro quanto na de convidado. Ou na de hospedeiro, se ela for 8080, você vai poder colocar de convidado na 80 e a hospedeiro na 8080, tá? Vou tirar isso aqui. Aí você tem a opção de criar um NAT, né? Configurar um NAT aqui para o redirecionamento de porta. O que eu recomendo, e se você tiver na sua rede um servidor de HCP, no caso pelo modem ou pelo roteador, a placa de rede em modo bridge. Aí ela já vai estar na opção aqui na lista, a controladora de rede que você tem. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, na minha rede, essa aqui que é a Teros Fast Ethernet, tá? Aí eu selecionando aqui a Fast Ethernet, ela vai poder se comunicar com máquinas tanto na rede local quanto na internet. Isso significa que essa máquina virtual vai poder falar tanto com máquinas na internet quanto na rede local com a placa de rede em modo bridge. Rede interna, essa rede interna, o que ela é? Ela não vai poder se comunicar, a máquina virtual não vai poder se comunicar com máquinas na rede local, nem com a máquina real e nem com a máquina na internet. A rede interna funciona assim. Se você quiser conectar uma máquina virtual com outra máquina virtual, vocês vão poder estabelecer as conexões de rede interna somente entre máquinas virtuais. Tá? A máquina virtual 1 comunica-se com máquina virtual 2 e máquina virtual 2 somente se comunica-se com a virtual 1 e vice-versa. Placa de rede exclusiva de hospedeiro a host only. No caso aqui, ele teria a host only internet adapter. A host only é a plaquinha de rede que a gente não instalou porque não é necessário, e também você vai poder usar outras placas de rede aqui. Mas se você tivesse instalado a placa de rede exclusiva de hospedeiro, aí aqui na lista apareceria uma placa de rede exclusiva de hospedeiro somente para hostear, no caso, né, a máquina virtual, no caso do Windows, né? E um driver genérico, daí você vai precisar fazer a montagem de um driver genérico, também não sei como é que se faz isso, tá? Mas por via de dúvidas, ou você seleciona a placa de rede em modo bridge, ou a NAT, no caso se você não tiver o DHCP habilitado, tá? Mas eu vou deixar então o NAT por enquanto só para ele baixar arquivos. Mas depois, né, quem sabe você pode colocar também a placa de rede em modo bridge. Daí no caso a rede em modo bridge, ela se comunica tanto com máquinas locais, tanto com virtual, tanto na internet quanto no virtual no local. Então vou selecionar aqui NAT, né, já que eu quero só baixar arquivos. Se eu selecionar aqui a placa de rede em modo bridge, aqui embaixo no modo promíscuo, no caso aqui, selecione o modo promíscuo para adaptadores de rede conectado a uma rede interna, rede de hospedeiro ou bridge, tá? Modo promíscuo. No caso aqui, ele vai poder transmitir dados
para permitir VMs e permitir tudo no modo promíscuo, tá? Então deve ser selecionando aqui permitir tudo e ele vai transferir dados para ambos os lados, qualquer dados promíscuos, tá? Pacotes quebrados, outras coisas assim. É bom deixar habilitado em permitir tudo, porque caso dê algum problema na máquina virtual, né? Se você tiver um problema de rede, você vai poder selecionar aqui para, mesmo que o pacote esteja quebrado, você tem a opção de reaproveitar esse método no caso, né? Tá. NAT você já não tem o modo promíscuo, tá? O tipo de placa do Windows Server 2003 para baixo, aliás, vamos colocar assim: máquinas Windows XP para baixo, ele funciona somente com o PCNet PCI 2 e o PCNet Flash 3, somente para o Windows XP para baixo, né? O Windows 2000 XP ME. Intel Pro /1000 MT Desktop. Essa placa de rede ela funciona com sistemas Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 e sistemas mais recentes. É o Pro Desktop. E o Intel Pro /1000 T-Server, ela funciona com essa primeira opção aqui de Intel Pro /1000 T-Server, ela não funciona com um sistema, não funciona, tá? Essa primeira opção aqui ela não funciona. A segunda opção é a que funciona. É o Intel Pro /1000 T-Server e ela funciona com sistemas Windows Server 2008, Windows Server 2003 para cima, tá? Windows Vista, Windows 7, mas eu recomendo o Intel Pro 1000 MT Desktop para Windows 7, Windows 8, né, Windows Vista, e a T-Server eu recomendo somente para servidores. E rede para virtualizada você tem uma VirtualNet, que é uma rede, uma placa virtual, mas ela geralmente não funciona com nenhum sistema porque precisa de drivers. No caso, esses drivers eles deixaram essa opção só se você tiver o driver. Do Intel Pro 1000 T-Server, para sistemas Linux, qualquer sistema Linux vai funcionar com qualquer dessas placas de rede aqui. Essa primeira opção aqui, a PCNet PCI 2, ela é para até 10 megabits. A PCNet Flash 3, ela é somente para até 100 megabits. As de 1000, as /1000 que tem aqui, é para até 1000 megabits, tá? São placas megabit. No caso gigabit, né? Porque é 1000 mega, né, no caso. 1000 mega, 1 gigabit, tá? É placa gigabit. E essas aqui é megabit. No caso, como é um Ubuntu, né? Então eu posso deixar essa opção aqui, Intel Pro /1000 MT Desktop, que é um desktop. No caso do endereço MAC, o endereço aqui exibe o endereço MAC dessa placa, tá? Nessa opção aqui. O endereço contém exatamente 12 caracteres escolhidos de 0 a 9 de A a F, que é o hexadecimal. E o segundo caractere deve ser um dígito par. Esse segundo caractere aqui, por exemplo, ele deve ser... O primeiro pode ser qualquer caractere. O segundo ele tem que ser 0, 2, 4, 6 e 8. Com outros ele não funciona. Tá? Se eu digitar 1 aqui, ó, 0, 1... Ele diz aqui, ó, na página rede adaptador 1, o segundo dígito do endereço MAC não pode ser ímpar, pois apenas endereços unicache são permitidos, tá? É porque se a placa de rede tiver 01, 03, 05, 07 e 09, é para unicache, tá? Aqui, clicando nessa opção aqui, ó, ele gera um novo endereço MAC aleatório. Por exemplo, se você vai fazer uma invasão a um servidor, alguma coisa assim, vai fazer spoofing, sniffer, qualquer outro tipo de coisa do gênero, você vai poder trocar o endereço MAC aqui. Veja que ele gera qualquer número aleatório. Não trocar o endereço MAC se o sistema for Linux, porque daí o sistema Linux, se você trocar o MAC address,
ele reconhece como se fosse uma nova placa de rede. A placa de rede que vem por padrão instalada é ETH0, né? Mas se você trocar o endereço MAC, ele vai ter que ser colocado assim, ETH1, se você trocar de novo ETH2, se você trocar de novo ETH3, se você trocar de novo ETH4 e assim por diante. Então eu não recomendo fazer isso se você tiver Linux, senão porque daí ele fica trocando muito endereço MAC. Trocado o endereço MAC aqui, então daí você tem a guia adaptador 2, 3 e 4 para habilitar até 4 placas de rede na máquina virtual. Portas seriais, se você habilitar essa porta serial aqui, por exemplo, a gente tem a porta com 1, com 2, com 3, com 4 e definido pelo usuário. Modo da porta, eu posso deixá-la desconectada, PIP no hospedeiro. No caso aqui eu posso criar PIP, mas eu não tenho a porta com 1, né, no caso habilitado. E dispositivo no hospedeiro ou arquivo de saída. No caso o arquivo, ele tem que ser um arquivo TXT, no caso, né? Ele pode ser um arquivinho TXT. Se eu não quiser uma porta serial, eu desabilito essa opção aqui, deixar ela desabilitada por padrão. Eu posso até ter 2 portas seriais. USB, para não dar problema com o USB, você vai vir aqui e vai desabilitar a controladora USB. Desmarcando o habilitar controladora USB, você vai desabilitar uma controladora USB, tá? Porque daí no caso esse controlador USB aqui, ele dá muito problema com driver, que nem eu falei no iniciozinho do vídeo. E temos por fim as pastas compartilhadas. Clicando aqui no botãozinho de mais, você pode adicionar uma pasta compartilhada. Clicando aqui no caminho da pasta, nessa setinha, você vai selecionar outro e vai selecionar a pasta que você quer compartilhar, tá? Para máquina da máquina real para a máquina virtual, e vai dar o nome de pasta aqui embaixo. Eu posso determinar que ela seja apenas para leitura, ou eu posso montar esse compartilhamento automaticamente, marcando essa opção aqui, tá? Clicando aqui em cancelar, daí eu cancelo aqui. Até se você deixar o mouse em cima dessa janelinha aqui branca, você tem uma descrição aqui, ó, lista todas as pastas compartilhadas acessíveis nessa máquina. Utilize o comando netuse x vbox svr compartilhamento para acessar uma pasta compartilhada chamada compartilhamento de um sistema operacional baseado em DOS, ou mount-t vbox sf compartilhamento ponto de montagem para acessá-lo de um sistema operacional Linux. Esse recurso requer a instalação dos adicionais para convidado, que eu já vou falar já também. Eu clico OK e tá salvo as minhas configurações. Eu vou na pasta aqui que eu fiz que eu deixei, né, Ubuntu. Acho que é essa aqui. Que eu deixei aqui, né? No caso aqui, ó, eu tenho esses 2 arquivinhos aqui, ó, do VMDK e do VHD. Se eu vier aqui e excluir eles, tá? Isso aqui tá vazio, lógico, eu vou excluir. Agora, o que vai acontecer? Se eu vir em arquivo, gerenciador de mídias virtuais, veja que aqui, ó, ele apareceu um sinalzinho de atenção. Se eu excluir manualmente, tá, esse arquivinho de HD, ele está pesando meu HD, ele está muito grande, eu quero excluir ele. Então você vai clicar aqui em remover. Por quê? Porque ele tem uma chamada UUID que ele armazena aqui essa informação de UUID. Mesmo que eu pegue esse arquivinho e troque ele de local, por exemplo, ele está em Ubuntu, né? Digamos que ele está aqui. Eu troco esse arquivinho e coloco ele em outro local, eu tenho que obrigatoriamente vir aqui e remover a mídia, tá? Eu clico aqui em remover. Aí no caso, se ele tiver acessível, também eu vou ter que liberar, no caso, né? Eu vou fechar aqui. Vim aqui, ó, nas configurações do Ubuntu e aqui em armazenamento, ó, ele já aparece aqui que eu excluí o arquivinho de máquina virtual, de HD. Aí eu venho aqui, removo a controladora, adiciono novamente a controladora, dele volta zerado. Para mim não ter que perder tempo até configurar e tal.
só remove e adiciona o controlador, ele volta zeradinho. Daí eu adiciono o disco rígido, né? Tenho que recriar o disco rígido, Ubuntu. Aí no caso eu não deixo ele com o mesmo nome, né? Eu boto aqui, por exemplo, o VHD e coloco aqui as configurações, tal, criar. Criei um novo, no caso aqui, né? Daí eu seleciono aqui já, ó. Se eu colocar vazio, eu posso selecionar agora aqui Ubuntu 3.4 Desktop e 386.iso. Aí eu clico aqui em OK. E daí eu venho de novo em arquivos, gerenciador de mídias virtuais e removo aqui da lista. Eu preciso obrigatoriamente, se eu excluir do disco o arquivo, eu preciso obrigatoriamente remover dessa lista no gerenciador de mídias virtuais, porque ele armazena aqui o número de UID. Se por exemplo assim eu troquei de lugar a máquina e tal, eu vou precisar excluir da lista também aqui no gerenciador de mídias virtuais. A mesma coisa acontece se você excluir a ISO ou trocar a ISO de lugar, que a máquina virtual não possa mais encontrar esse arquivo. Então eu vou precisar aqui liberar e excluir o arquivo que eu vou excluir manualmente, né? Mas se por exemplo assim, se você quiser excluir a máquina virtual, clicando no botão direito remover, aí você tem a opção aqui, apagar todos os arquivos, remover apenas. Se eu clicar em remover apenas, a pastinha do Ubuntu, ele vai ficar aqui, ele não vai ser excluída. Se eu apagar todos os arquivos, a pastinha do Ubuntu, ela vai ser excluída, tá? Aí no caso aqui, eu criei então um novo arquivinho de HD, né? Ele ficou aqui, ó, ubuntu.vhd. Aqui temos as preferências do VBox. E esse arquivinho aqui, ele vai criar essa pasta aqui no disco I, no caso que eu tenho aqui, Ubuntu. Aí tá aqui ubuntu.vbox, ubuntu vbox prev, no caso de preferências, né? E aqui ubuntu.vhd. Se eu for abrir esses arquivos aqui, não é recomendado você modificar eles, só uma questão somente de leitura. Você vai poder ver aqui com o WordPad, você vai poder ver que a UUID ela fica registrada aqui, ó. Então quer dizer, se você excluir o arquivo, a UUID vai ficar aqui. Precisa ir lá no gerenciador de mídias e excluir essa UUID da lista, tá? Mas isso se você excluir manualmente os arquivos, né, se necessário. Muito bem, vamos à execução da máquina. Então temos aqui as especificações. Geral, com o nome de Ubuntu. O sistema operacional é Ubuntu de 64 bits. A memória principal eu coloquei então 1024 MB. A ordem de boot, ela vai dar boot então primeiro pelo DVD CD-ROM e depois pelo disco rígido. A aceleração VT-X, AMD-V. A paginação é aninhada e tem o PAE/NX habilitada. A tela eu coloquei assim, memória de vídeo de 25 MB, eu coloquei a aceleração 3D e eu desabilitei o desktop remoto. O armazenamento eu coloquei a controladora IDE, com o IDE primário master ubuntu.vhd, que ele tem 100 GB de espaço, e o IDE primário slave eu coloquei Ubuntu Desktop e 386.iso, que é a ISO de instalação do Ubuntu, por exemplo. O áudio eu coloquei o driver de hospedeiro Windows Direct Sound, que daí ele vai habilitar o áudio, e a controladora ICH-C97. A rede eu coloquei um adaptador com Intel Pro MT Desktop com um NAT habilitado. No caso, se eu colocasse a placa em modo bridge, aqui apareceria placa de rede em modo bridge. O que eu recomendo também vocês colocarem em modo bridge em caso de dúvidas, tá? Eu coloquei NAT porque eu já tenho experiência com VirtualBox, então eu posso muito bem gerenciar isso manualmente e tal, nessa máquina virtual. O USB eu desabilitei, até por uma questão de que os drivers ficam meio que, entre aspas, bugado, né? Aí eu não tenho nenhuma pasta compartilhada, aí eu coloquei aqui a descrição, máquina virtual para gravação do vídeo, até errei o nome de máquina ali, mas enfim.
Depois de toda essa explicação, vamos então iniciar a máquina virtual. Clicando aqui, você inicia a máquina virtual. Iniciar. Aí aqui ele dá a informação que a tecla de hospedeiro está definida atualmente como F12. Toda vez que eu clicar F12, eu capturo o mouse. Toda vez que eu apertar F12, ele retira o mouse. Eu vou clicar OK na mensagem e ele vai iniciar a execução. Automaticamente, como o CD está habilitado para dar boot primeiro pelo CD e depois pelo disco rígido, ele vai dar boot então pelo CD e vai começar a instalação do sistema operacional Ubuntu. Aqui no caso a gente tem a barra de menu e a barra de status aqui embaixo. Aqui no menu máquina você tem as configurações, criar snapshot. No caso aqui você tira uma snapshot da máquina virtual. Você pode capturar tela, no caso aqui você tira um print e salva, por exemplo, no desktop. E aqui você pode abrir o print depois para ver qual foi o problema. Tá com o visualizador de imagem. No caso aqui ele vai dar alguns avisos, né? Por exemplo, esse aqui que diz que a máquina convidada não suporta a integração do ponteiro do mouse, que daí, por exemplo, os adicionais para convidado não estão instalados. No caso aqui, a gente tem a desabilitação da integração do mouse e temos também inserir Ctrl Alt Del, pausar, a gente dá uma pausa na máquina virtual, né? Se eu clicar ali eu tiro a pausa. Eu posso reinicializar a máquina, fazer o desligamento por ACPI e fechar. Na guia visualizar, eu posso alternar para tela cheia, tá? Ó, vamos ver então o tela cheia. O tela cheia, daí você vai clicar aqui em trocar. Aí agora ele aparece aquela barrinha, ó, de menu aqui em cima. Se você tivesse lá na configuração desmarcado aquela opção, ela ficaria aqui embaixo. Aí no caso aqui a gente tem o menuzinho, né? Clicando aqui no caso clicando aqui você já sai no modo tela cheia, tá? Ó, voltamos para o modo normal. Aí temos aqui alternar para o modo escalonado, que eu não recomendo o uso. Ajustar o tamanho da janela para, por exemplo, assim, você clicou aqui e maximizou ela, agora você quer voltar ela ao tamanho normal, você ajusta o tamanho da janela. Aí ela volta ao normal aqui. Dispositivos, daí no caso a gente tem o drive de CD e DVD, a gente daí no caso depois da instalação, remover disco do drive virtual vindo em dispositivos de CD e DVD, remover disco do drive virtual, ou a gente pode trocar o CD aqui nessas opções aqui, ou usar o drive de hospedeiro no caso, o D e o H, que no caso que eu tenho o drive de hospedeiro é o drive real, né? Aquele drive de CD que a gente tem na máquina. Área de transferência compartilhada, eu botei bidirecional, arrastar e soltar bidirecional, adaptadores de rede, né? Aí a gente tem as pastas compartilhadas, habilitar tela remota e instalar os adicionais para convidado. Depois que eu instalar esse Ubuntu, eu vou mostrar para vocês como instalar os adicionais para convidado. Aí a gente tem o menu ajuda com o conteúdo, o site do VirtualBox na web, redefinir todos os avisos, gerenciador de operações de rede e sobre o VirtualBox. Tá? Na barrinha de baixo, a gente tem aqui o drive IDE, no caso esse aqui é o drive de controlador IDE. Aqui a gente tem a ISO do CD e DVD. No caso aqui a gente clicando no botão direito, temos as opções que a gente tinha lá em cima no menu dispositivos. Ó, selecione um arquivo de CD e DVD virtual, a ISO do Ubuntu, por exemplo, e o drive de hospedeiro D e H. E remover também o disco do drive virtual depois de instalado. A rede, clicando no botão direito, a gente pode vir aqui em adaptadores de rede e configurar. Daí a gente pode vir aqui e trocar de NAT para placa em modo bridge ou outras placas que tem aqui conectado a. Clicando no botão direito aqui a gente também pode compartilhar pasta. Aqui a gente tem o indicativo. Com isso aqui aceso a gente tem o indicativo que o AMDV e o VTX estão habilitados, tá? Paginação alinhada, enfim, no processador.
Aqui, esse ícone indica que se o ponteiro do mouse do sistema hospedeiro foi capturado pelo sistema convidado, ele tem até uma tabelinha de informação se o ponteiro do mouse foi capturado ou não. E aqui, essa setinha indica que se o teclado foi capturado pelo sistema operacional convidado. Se a setinha estiver acesa, é porque foi, ou não estaria apagado, né? F12 aqui é para... mostra a tecla atualmente definida como tecla de hospedeiro. Essa tecla, quando pressionada sozinha, alterna o estado de captura do teclado e mouse. Ela também pode ser utilizada em combinação com outras teclas para executar rapidamente as ações definidas, né? Por exemplo, vou clicar aqui na máquina virtual. Ele já me dá o aviso. Você clicou o mouse dentro da tela da máquina virtual. Clica em capturar. Eu posso agora mexer na tela aqui. Se eu apertar F12, eu volto para minha máquina local. Eu clico de novo, capturar. Agora então vamos em instalação do Ubuntu, né? Eu vou fazer a instalação aqui, português do Brasil. Esse aqui eu vou instalar o Ubuntu só de exemplo, mas você pode fazer com qualquer sistema operacional também, tá? Instalar o Ubuntu. No caso, você vai precisar de uma ISO, né? Para a instalação do Ubuntu, você vai precisar de uma ISO. E pode ser do Ubuntu, CentOS. Depois eu vou fazer alguns tutoriais também de CentOS também, tá? Preparando para instalar o Ubuntu. Para melhores resultados, certifique-se de que o computador tem pelo menos 5.3 GB de espaço disponível em disco e que esteja conectado à internet. Eu posso baixar as atualizações enquanto instala e instalar esse programa de terceiros aqui, que é o plugin do MP3. Continuar. Eu vou procurar fazer a instalação rápida aqui. Apagar o disco e reinstalar o Ubuntu. Instalar agora. No caso aqui, o objetivo não foi a instalação do Ubuntu, tá, pessoal? Foi só a instalação do VirtualBox, mas de presente aí para vocês a instalação do Ubuntu. Já que para testar essa máquina virtual, né, a gente já tem aqui Ubuntu. Daí no caso, depois de instalado tudo aqui, eu vou mostrar como instalar os adicionais para convidado também. Daí eu vou continuar todos os passos aqui, né? Aqui o fuso horário, o meu é com relação a São Paulo. Continuar. Aí temos português do Brasil. Português do Brasil, posso digitar aqui para testar o teclado, por exemplo, né? Os dois pontos aqui, o C cedilha. Continuar. Aí aqui eu boto um nome, o nome de computador, o nome de usuário, senha, repito a senha, logo embaixo. Iniciar a sessão automaticamente ou solicitar minha senha para entrar. Eu também tenho a opção de criptografar minha pasta pessoal. Ah, sim, errei aqui. Tem que ser a mesma coisa, né? Beleza, agora dá para continuar. Continua. Agora ele continua a cópia e instalação dos arquivos para a instalação do Ubuntu 13.4. Bom, a instalação do Ubuntu é só presente porque eu não queria falar muito sobre a instalação do sistema, mas já que tem que instalar os adicionais para o convidado, aquela coisa toda, já para vocês se familiarizarem com essa questão do sistema, né, do sistema operacional e da VirtualBox. Daí eu já instalo o Ubuntu aí de presente. Mas não é o objetivo, tá, pessoal? É só para mostrar como que funciona o VirtualBox. Muito bem, então agora instalou o Ubuntu. Vamos então clicar para reiniciar agora. É nesse momento então que eu vou apertar F12 para tirar o mouse de lá e aguardar para reiniciar o sistema. Aí agora ele removeu automaticamente o CD do drive de CD, no caso da ISO, né? E vamos apertar Enter. No caso, se ele não for remover automaticamente, você pode clicar com o botão direito do mouse, remover disco do drive virtual e apertar Enter. E já temos o Ubuntu instalado. Eu instalei então o Ubuntu para mostrar como fazer a instalação dos adicionais para convidado no Linux. No Windows, os adicionais para convidado é só clicar Next, Next e Finish e já está instalado os adicionais para convidado.
No Linux a gente tem algumas questões que a gente precisa ver antes de fazer a instalação do sistema operacional no VirtualBox, para fazer a instalação dos adicionais para convidado do VirtualBox no sistema convidado. Bom, agora então vamos fazer o logon após a instalação, né? Vou logar aqui com meu nome de usuário, vou capturar a tela aqui e fazer logon aqui no Ubuntu. Muito bem, está instalado então o Ubuntu. Eu vou tirar o mouse aqui da máquina virtual, clicando F12, indo em dispositivos na máquina virtual, instalar adicionais para convidado, você clica, ele vai automaticamente colocar no drive de CD, e isso é necessário que você tenha o drive de CD, no caso, né, o vbox guest additions.iso. Ele vai aparecer aqui dentro da máquina virtual. Vbox Additions contém programa de início automático. Você gostaria de executá-lo? Se você não confia nesse local, não tem certeza, pressione cancelar. Mas já que eu sei que ele é um programa, né, de instalação dos Additions, eu executo. Ele está um pouquinho lento porque, é claro, a máquina virtual ela é um pouquinho lenta com relação a esse sistema. Bom, aqui ele vai pedir a senha do superusuário. Acho que eu nem coloquei a senha ainda, né? Mas... ah, sim, já coloquei. No caso aqui ele vai instalar os adicionais para convidado, tá? Eu não gosto muito do Ubuntu por causa dessa lentidão. Eu gosto de sistemas um pouquinho mais antigos para não ficar tão lento. Mas enfim. Agora então ele está instalando os adicionais. Os adicionais para convidado, ele demora bastante tempo para instalar, tá? Dependendo do tipo de máquina virtual. Da memória, RAM também, enfim. Uma informação, já que eu estou instalando os adicionais para convidado, é que se tiver algum problema na instalação, vocês podem dar uma checada no arquivo vbox log install.log, que fica dentro dos logs do sistema, caso a vbox não instale o programa, no caso os adicionais para convidado. Se caso o sistema der algum problema, dentro desse arquivo vocês vão poder ver qual é o problema e encontrar os módulos para fazer a instalação. Digamos assim que o Additions, o VirtualBox Guest Additions, a máquina virtual ela tem que ter instalado os kernel headers, o GCC e também o make. É necessário o make, GCC e o kernel modular, kernel headers, enfim. É necessário que tenha essas informações, tá? Esses programinhas instalados já. Tanto kernel modules, né? Kernel headers, no caso também o make, entre outros aí, para fazer a instalação. Isso caso dê erro, né? Se não der nenhum problema, se você instalou qualquer versão do Linux que não deu nenhum problema, daí não tem problema, só deixa instalado prontinho que tá tudo certo. Então, muito bem, ó, aqui ele já apareceu essa telinha aqui, ó, que ele diz que a máquina virtual informa que o sistema operacional convidado já suporta o recurso de integração do ponteiro do mouse. Isso significa que você não precisa capturar o ponteiro do mouse para poder usá-lo em seu sistema operacional convidado. Vou dar OK. Veja que aqui ele instalou certinho, mas agora, e se o VirtualBox, agora eu vou apertar Enter, ele vai sumir. Se o VirtualBox desse algum problema, aí vocês precisariam ver lá vou clicar aqui na configuração do sistema. Parece que ele deu um probleminha aqui na minha máquina. Bom, então antes disso eu vou clicar então antes de reiniciar, botão direito, vbox, né? Remover disco do drive virtual.
Pior que agora ele não dá pra desmontar ainda. Deu um sysop. Deu um sysop no Linux. Por isso reinicie logo que você instala os adicionais para convidados, senão vai dar muito problema. Bom, já que eu não posso ficar esperando para finalizar esse tutorial, então máquina reiniciar. Pronto. Acabou a bagunça aqui do remover disco do drive, tá certo. Se eu apertar agora ESC, esperar carregar aqui. Tem um momento do boot que se eu apertar a tecla ESC no teclado, ele vai apontar aqui as informações de boot agora, mas já foi. Muito bem, vou logar novamente. Os adicionais então para convidar já estão instalados. Agora nesse momento que se eu apertar aqui, ó, para maximizar ele já vai ficar de tela inteira. Da mesma forma, se eu vim aqui em visualizar, alternar para a tela para a tela cheia, aqui, e trocar, ele vai ficar no modo de tela cheia. Se eu voltar, ele vai ficar assim. Além da integração do ponteiro do mouse, né? Eu posso arrastar do sistema local, sistema virtual, posso arrastar e soltar os adicionais para convidado. A área de trabalho ainda nem carregou, mas enfim. E é isso. Eu acho que é isso então. No caso, se você tiver algum problema com o VirtualBox, qualquer problema que tenha no VirtualBox, o VirtualBox Guest Editions, ele dá no arquivo, ele dá um avisozinho no arquivo de vbox add install. No caso, quando você estiver instalando os adicionais para convidado, ele já vai mostrar aonde se encontra esse arquivo, que ele fica em /var, /log, né, acho que é só isso, /var, /log, vbox additions install.log. Certo? Vou minimizar isso aqui. E é isso. Até a finalização do tutorial, então. Vou finalizando então por aqui a instalação e configuração do VirtualBox no Windows Server 2003 R2 com o convidado Ubuntu Linux. É isso então. Encerro esse vídeo por aqui. Sempre veja a descrição deste vídeo para mais detalhes. Gostou do vídeo? Clica no botão gostei. Ainda não é inscrito no canal? Então inscreva-se para receber as atualizações com novos vídeos. Até o próximo vídeo e até mais.